Tallinn, capital da Estónia. Um terço da população fala russo, muitos sentem-se discriminados no plano económico, político e social. A integração através do desporto, das associações mistas, da multiplicação de iniciativas locais, faz parte da nova estratégia do governo estónio. No seio do Futebol Clube de Flora, a integração funciona, dizem o atacante Vyacheslav Zakovaiko, filho de pais russos, e o guarda-redes Mikhail Aiksalu, filho de pais estónios. Os dois são bons amigos e jogam na equipa nacional do seu país, a Estónia. A amizade entre os dois jovens poderia servir de modelo num país onde as tensões entre russos e estónios estão omnipresentes. Não temos problemas internos aqui no nosso clube. A nacionalidade ou a origem étnica não tem a menor importância para os jogadores. O clube tem um único objetivo e todos sabemos qual é. Queremos ganhar juntos e trabalhar nesse sentido. Somos um clube vencedor. Temos jogadores de muitas origens nacionais e haverá muitos mais. Quando alguém tem problemas, por exemplo, com a língua, nós ajudamos. Por isso, não temos qualquer problema em ter várias nacionalidades a jogar juntas. Se as pessoas são competentes, a nacionalidade não tem qualquer importância. Em abril do ano passado, as tensões entre as comunidades estónia e russa extremaram-se quando o governo decidiu mudar uma estátua de bronze e os túmulos de soldados soviéticos do centro de Tallinn para um cemitério militar. O país conheceu um período de violência entre as duas comunidades. Desde aí, o governo lançou uma nova estratégia de integração dos russos. A Euronews convidou Eva Maria Assari, conselheira do Ministério para a População e Assuntos Étnicos, para um debate sobre esta questão com o analista político Vadim Belobrovtsev, de nacionalidade russa e que trabalha há vários anos no Báltico para a televisão russa. Como é que as tensões sociais podem ser resolvidas? É o desafio que se lhes coloca. Não entendo como é que o governo vai resolver a situação se o principal responsável, o primeiro-ministro, pensa que tudo está bem. As pessoas na Estónia, e particularmente os estónios, estão agora mais interessadas na integração. Antes nem sequer pensavam na integração desta forma, porque pensavam que estas questões não as afetavam na sua vida cotidiana. Mas agora ouvimos muitas vezes as pessoas dizer: temos que agir. Depois dos acontecimentos do ano passado, tenho visto como é que as pessoas que têm que enfrentar esta questão da integração estão pelos cabelos e pensam que tudo está perdido. Os seus empregos estão arruinados por causa do que aconteceu. Eu não concordo que a integração não esteja a resultar. Podemos dizer que se muitas pessoas continuam a viver aqui, russos que continuam a viver na Estónia, é porque se sentem em casa. Também temos visto que o número de pessoas que parte está a diminuir, o que quer dizer que cada vez mais pessoas decidiram tornar-se cidadãos estónios e participar ativamente na nossa vida política e social. Mas, ao mesmo tempo, também sabemos que o número de pessoas que pedem a nacionalidade estónia está a diminuir todos os anos. Se quer saber de atividades específicas, de coisas que estamos a planificar, que são exatamente para os novos cidadãos, para mostrar que apreciamos o seu esforço, a Estónia vai começar em fevereiro as chamadas cerimónias de cidadania. Vamos dar às pessoas o certificado de boas-vindas à cidadania estónia. E falamos com os nossos vizinhos da Letónia, que fizeram o mesmo no passado, há cerca de 10 anos ou mais, e isso tornou-se muito popular. Por que é que ainda temos testes que é suposto as pessoas passarem? O exame de língua estónia, por exemplo. Podemos olhar para a Lituânia, que tem a chamada exigência zero para a atribuição da cidadania lituana. As pessoas só têm que receber um passaporte lituano e basta, desde que vivam no país durante 5 anos, por exemplo. Por que é que não fazemos algumas exceções para os russos que vivem aqui para que consigam a cidadania estónia mais facilmente?
Há dois testes, o chamado teste de cidadania, que tem a ver com o conteúdo da Constituição, e o ato de cidadania, que é sobre os direitos dos cidadãos, a forma de funcionamento do governo estónio e coisas desse género. Citizens and how they differ, and so how Estonian government works and things like that. O segundo exame é de língua e deixe-me dizer que o exame de língua não é difícil, até porque tem vários níveis e o nível exigido para a cidadania é o mais baixo. The level that is needed for to getting citizenship is the lowest level. Quando perguntamos quais são os requisitos básicos para que a minoria russa se possa integrar, as respostas foram: as pessoas que falam russo têm que aprender a língua estónia, têm que ter cidadania estónia e as escolas russas têm que adaptar-se ao sistema de educação estónio, pelo menos em parte. Na minha opinião, isso é muito mais assimilação. Não diria que isso é integração, como se diz aqui na Estónia, porque a integração é um processo nos dois sentidos. Os estónios têm que fazer alguma coisa e os russos também. A integração é obviamente um processo de dois sentidos e o envolvimento dos estónios tem sido modesto. É por isso que digo que desenvolver atividades conjuntas, fazer coisas juntos, é um aspecto muito importante. Mas temos muitos problemas. Por exemplo, um deles é que os russos não podem ter um emprego decente se o seu domínio da língua estónia não for bom e muitos mais. Uma das coisas que pensámos para melhorar a situação foi, em primeiro lugar, ver quantos russos trabalham neste momento em instituições públicas e tentar perceber porque é que muitos deles não se candidatam. Porque muitas vezes ouvimos este argumento por parte dos empregadores. Nós gostaríamos de lhes dar trabalho se eles viessem, mas não vêm. As diferenças culturais, as diferentes visões, as diferenças de mentalidade entre russos e estónios são tão grandes na Estónia que não há forma de integração ou programa de integração que funcione aqui. A única coisa que pode funcionar é a cooperação. Nós queremos viver em paz, queremos ser felizes, queremos ter todos bons empregos e que as nossas crianças vivam bem. E isso é qualquer coisa que une as pessoas que vivem na Estónia, independentemente da nacionalidade.